Olá, sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática da semana. Hoje nós vamos falar sobre regra de 3 simples e regra de 3 composta. Vai parecer difícil, mas nem tudo é tão difícil quanto parece. E a gente vai fazer vários exercícios durante as lives, então não fiquem preocupados, ok? Meninos, o que é uma regra de 3, tá? Na verdade, a regra de 3, ela tá muito ligada à nossa proporção. Então, nada mais claro explicar uma regra de 3 utilizando um exemplo, tudo bem? Então, olha só, o exemplo que eu vou explicar para vocês está no livro, está na página 85 do livro Bernoulli. Ele está dizendo o seguinte, um pedreiro trabalhou numa obra durante 6 dias e cobrou R$720, ok? Então, o pedreiro, ele cobrou R$720. Quanto ele cobrará durante 11 dias trabalhados? Porque esse valor de 720 corresponde a 6 dias de trabalho, tá? Eu quero saber, depois de 11 dias trabalhados, tá? Qual que vai ser aqui o valor a ser pago para esse pedreiro? Quanto que o pedreiro vai cobrar, né, com 11 dias aí de trabalho? Então, repara, a minha regra de 3, por que a gente chama, né, de regra de 3 simples? Porque aqui a gente tem 3 informações e quer descobrir uma. Então, eu sei que ele cobra R$720 durante 6 dias de trabalho, certo? Então, se ele trabalhar 6 dias, você vai pagar ele R$720. E eu quero descobrir quanto que ele cobra trabalhando 11 dias, tá? Então, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que descobrir se essas minhas grandezas, elas são diretamente proporcionais ou são inversamente proporcionais. O que é isso? Vamos supor, o que seria algo diretamente proporcional? Vamos analisar da seguinte maneira. Quanto mais, por exemplo, essas duas grandezas, a gasolina do carro, ok? E a distância percorrida pelo carro. Então, quanto mais longe, né? Quanto mais o seu carro anda, mais será o quê? O consumo de gasolina. Então, as duas, né? Elas sobem da mesma maneira, porque se o carro anda muito, você vai gastar muita gasolina. Então, elas são diretamente o quê? Proporcionais, ok? O que seria uma grandeza inversamente proporcional? Vamos supor que você tem uma torneira pingando e um reservatório de água, ok? Quanto mais essa torneira pinga, menos água nós teremos no reservatório, não é isso? Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto mais água pinga, então quanto mais a minha torneira está vazando, menor, né, será a quantidade de água nesse meu reservatório. Então, uma está aumentando, né, está gastando muita água, e a outra quantidade de água está o quê? Diminuindo. Então, quer dizer que essas duas grandezas, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, a gente precisa analisar se essas duas informações que nós temos, né, que é o valor que você vai pagar para o pedreiro e a quantidade de dias que ele trabalha, são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, vamos ver. Quanto maior a quantidade de dias que o pedreiro trabalha, quanto mais dias que o pedreiro trabalha, maior será o pagamento dele? Sim, né? Então, quanto mais dias o pedreiro está lá fazendo seu trabalho, mais dinheiro você vai ter que dar para ele, não é isso? Ou seja, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais, ok? E aí, o que a gente vai fazer agora? Já que elas são grandezas diretamente proporcionais, a gente vai aplicar a propriedade da proporção que nós vimos na semana passada. E essa propriedade nos diz o quê? Vamos lá. 720, né, está para x, assim como 6 dias está para 11. Então, tá vendo? A gente vai aplicar o conceito que nós estudamos nas aulas anteriores, né? Então, nós vamos aplicar aqui a propriedade da proporção para a gente conseguir resolver qual que vai ser o valor que você vai precisar pagar ao pedreiro depois que ele trabalhou 11 dias. Então,
Para resolver isso aqui, o que a gente faz? A gente vem aqui e multiplica cruzado. Então, vai ficar 6x é igual. Aí, o que eu vou fazer? Lembrando, esse 6x, ele pode estar tanto na esquerda quanto na direita. Vai depender aí da maneira que você resolver, tá? A ordem não vai alterar o resultado, não. 720 vezes 11 vai dar quanto? 7.920, certo? Então, o que eu vou fazer? Esse x que tá aqui, aquele 6 que tá ali, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 7.920 dividido por 6, não é isso? Então, vai dar 1.320. Pronto, deu 1.320. Ou seja, após 11 dias de trabalho, você vai ter que pagar ao pedreiro R$1.320, ok? Muito fácil, né, gente? Não é difícil. Então, basta aplicar o quê? A propriedade, né, da proporção. Aquilo que a gente estava vendo nas aulas anteriores. Tudo bem? Ótimo. Vamos para um exemplo quando nós temos uma regra de 3 que possui aí uma grandeza inversamente proporcional. Vamos lá. Meninos, então olha só. Quando que a gente vai ter duas grandezas inversamente proporcionais? Nesse caso aqui, vamos pensar aqui o seguinte. Viajando a uma velocidade constante de 820 km por hora, então, né, tem alguma coisa viajando a 820 km por hora, tá? Um avião vai de Belo Horizonte a Lisboa em aproximadamente 9 horas. Então, com essa velocidade, ele consegue chegar, né, daqui de Belo Horizonte até Lisboa em aproximadamente 9 horas. Tudo bem? Em quanto tempo esse avião faria a mesma viagem se a velocidade passasse a ser 615 km por hora? Então, eu quero saber qual que é a quantidade de horas, né, que o avião vai demorar para chegar lá em Lisboa, né, quando ele utiliza ali uma velocidade média de 615 km por hora, ok? Primeira coisa que nós vamos analisar, se as duas grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Daqui para cá, né, a velocidade aumentou ou diminuiu? Ela diminuiu. Se eu diminuo, na verdade, né, se eu diminuo a minha velocidade, eu vou precisar de mais tempo ou de menos tempo para chegar no destino? Então, se eu diminuir a velocidade, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo? Vou precisar de mais tempo. Tá vendo? Ó, diminuir a velocidade, eu vou demorar mais para chegar no lugar. Então, eu vou precisar de quê? De mais horas para chegar lá no lugar. Então, eu diminuí a velocidade, mas eu vou ter que aumentar o meu número de horas. Ou seja, essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Quando isso acontece, a gente vai inverter os valores ali. Como assim? Eu sempre costumo inverter a coluna que possui o x, ok? Para que isso? Para que vocês não confundam futuramente. Então, fixam ali, né, a coluna, reparem ali na coluna do x para poder perceber o que eu vou fazer. Essa minha outra grandeza, eu não vou mexer nela, então vai ficar 820 sobre 615, ok? Igual, porque a gente quer saber, né, o valor ali de x, então nós vamos aplicar a propriedade, né, da proporção. Muito bem. Agora, elas são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Elas não são diretamente proporcionais. Se elas são inversamente, eu vou pegar a coluna do x e vou inverter. Ao invés de eu colocar 9 sobre x, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar x sobre 9. Então, repara, ao invés de eu colocar 9 sobre x, eu inverti. Eu coloquei x sobre 9. Por que eu inverti mesmo? Porque essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Pronto, fiz isso, acabou, morreu Bahia. Agora só falta multiplicar cruzado e partir para o abraço e descobrir ali o valor de x. Então, vamos ver. Vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 615x igual.
e vou fazer aquela conta ali, tá? 820 vezes 9. Então, 820 vezes 9 deu 7.380, certo? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, esse 615 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então vai ficar 7.380 dividido por 615. Então, 7.380 dividido por 615 vai ser igual a 12. Ou seja, se eu diminuir para 615, né, a minha velocidade, a minha quantidade de horas, o quê? Aumentou. E eu vou precisar de 12 horas para poder chegar a Lisboa com uma velocidade de 615 km por hora. Ok? Não é difícil, é só analisar essas duas grandezas e depois aplicar a propriedade da proporção, ok? Muito bem, gente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre regra de 3 composta. O que é a regra de 3 composta? Reparem o seguinte, até agora a gente está trabalhando com duas grandezas. Nesse caso aqui, a gente trabalhou com velocidade e com horas. Quando a gente vai, falar sobre regra de 3 compostas, a gente vai trabalhar com 3 ou mais grandezas. Mas, na verdade, não tem muita diferença, tá? Nós vamos entender aqui como é que a gente resolve, então, uma regra de 3 composta. Da mesma maneira, a gente vai ter que analisar as grandezas para depois resolver, mas também é muito simples. Vamos lá. Então, vamos ver uma situação aqui. Uma indústria, em 10 dias, produz 500 peças automotivas com 30 funcionários trabalhando. Então, olha só, uma indústria, tá? Em 10 dias, então vou anotando aqui as informações, tá? Em 10 dias, ela produz 500 peças automotivas. Então, vou colocar aqui 500 peças automotivas, ok? Trabalhando com quantos funcionários? Com 30 funcionários. Vou colocar aqui só 30F para vocês, para não precisar escrever 30 funcionários. Com o incentivo da prefeitura, a indústria resolveu contratar 10 estagiários durante um período de 90 dias. Então, olha só, 90 dias. Eles contrataram mais 10 estagiários para poder trabalhar nesse período de 90 dias, ok? Só que eu já tinha 30 funcionários. Com mais 10 estagiários, agora eu tenho 40 funcionários. Não é isso? E aí eu quero saber quantas peças automotivas eu vou produzir nesse tempo com essa quantidade de funcionários que agora aumentou, ok? Muito bem. Então, antes de mais nada, a gente vai ter que analisar se as grandezas elas são proporcionais ou inversamente proporcionais. Você sempre vai comparar as grandezas com a coluna do x. Então, eu vou destacar ela aqui, tá? Com a coluna do x. Então, vamos pensar o seguinte. Se você aumenta a quantidade de peças, vamos supor, tá? Se você aumenta a quantidade de peças, você vai precisar aumentar a quantidade de dias trabalhados? Sim. Então, as duas aqui, elas o quê? Se você aumenta essa, certo? Vou colocar a setinha aqui. Então, você também vai ter que aumentar a quantidade de dias trabalhados. E se você aumenta a quantidade de peças, agora eu vou comparar ali com a coluna dos funcionários, você vai precisar de mais funcionários? Sim. Então, aqui também você vai precisar o quê? Aumentar a quantidade de funcionários. Então, você reparou que se você aumenta a quantidade de peças, você vai ter que aumentar a quantidade de dias para produção e também aumentar a quantidade de funcionários? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo aqui é o quê? Diretamente proporcional. Se todo mundo é diretamente proporcional, eu não vou precisar inverter nada. Então, como é que vai ficar isso aqui? Eu sempre olho para a coluna do x. Então, presta atenção o que eu vou fazer. Essa coluna do x vai vir para cá, ó. 500 sobre x. Igual. Agora, o que eu vou fazer? Se eu não vou precisar inverter nada, então eu vou escrever assim, ó, 10 sobre 90. Só que tá faltando essa coluna, não tá? Então, essa coluna, ela vai vir aqui, ó, vezes 30 sobre 40. Pronto. E eu vou resolver aquela regra de 3 ali, ok? Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, vou resolver primeiro essa multiplicação aqui, tá?
Então, vai ficar 500x sobre x, na verdade, igual 10 vezes 30, 300. Depois, o que eu vou fazer? 90 vezes 40. Ah, professora, poderia ter simplificado antes? Poderia. Eu não simplifiquei, mas eu vou simplificar daqui a pouco. 90 vezes 40, 3.600. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou aplicar ali aquela nossa regrinha que a gente já está acostumado a aplicar, que é o quê? Multiplicação cruzada, tá? Então, eu vou vir aqui e vou multiplicar cruzado. Então, deixa eu só trocar de tela aqui para a gente poder fazer. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, meninos. Vai ficar da seguinte maneira. Aqui tinha 500, deixa eu só relembrar aqui o que eu tinha colocado. Então, é 500 sobre x, que é igual a quanto? 3.000 sobre 3.600. Não é isso? Então, muito bem. Aliás, aqui era 300. Desculpa, deixa eu só consertar aqui, para não ter erro de continha. Pronto, agora eu vou vir aqui e vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 300x é igual a 3.600 vezes 500. Então, isso aqui vai ficar 1.800.000. Tá? Então, esse x agora vai ser igual a 1.800.000 dividido por quanto? Por 300. Corta, 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 corta. Então, o que vai acontecer ali? Eu vou fazer o seguinte, aquilo que sobrou, né? Dividido por quanto? Por 3. Então, isso aqui vai ser igual a 6.000. Então, aqui o meu x vai ser igual a 6.000. Eu só fiz essa divisão aqui, tá? Então, meu x vai ser igual a 6.000 o quê? 6.000 peças. Pronto, encontrei o valor de x. Professor, então quer dizer que quando a gente tem uma regra de 3 composta, a coluna do x vai ficar na esquerda e o restante você vai colocar igual e vai multiplicar todo mundo que sobrou das colunas. Exatamente, ok? Exatamente isso, tá? Não é difícil, mas tem que analisar direitinho aí, caso por caso, para vocês não se perderem na hora de resolver regra de 3 composta. Não se preocupem que durante, né, as nossas lives e entre outras coisas, nós vamos resolver várias atividades, tanto de regra de 3 simples, quanto de regra de 3 composta. Então, podem ficar tranquilos, nós teremos várias e várias oportunidades de fazer vários exercícios sobre isso, ok? Meninos, então, no mais, a gente fica por aqui e a gente se vê durante as lives essa semana. Um beijo grande e até a próxima!